seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, segunda-feira, 10ª semana do Tempo Comum. Que a graça de Deus esteja sempre com todos vocês, com toda a sua família. Hoje nós olhamos para o Evangelho de Mateus, do capítulo 5, dos versículos do 1º ao 12. Evangelho bem conhecido por todos nós, é o Evangelho das Bem-aventuranças, né, em que nós vamos meditar hoje. Bom, logo de início nós vemos Jesus sentado, ele sobe ao monte e se senta para ensinar. Sentar-se para ensinar é estar na posição do mestre, é aquele que está na cátedra para passar os seus ensinamentos. E quais são esses ensinamentos? O ensinamento das bem-aventuranças, né, que nós conhecemos. Então, queria chamar a atenção para um aspecto muito interessante desse evangelho. A conjugação verbal, né? Nos primeiros versículos, aqui nós vamos perceber que há uma diferença. No versículo 3º vai falar o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. As outras bem-aventuranças serão todas, né, com exceção a penúltima, serão todas o futuro. Mas no que isso é importante para nós? Vejamos. Por que aqueles que são pobres em espírito já receberam o reino dos céus, né? Já é deles o reino dos céus, esses que são pobres em espírito. É interessante nós pensarmos o que é ser pobre em espírito, né? E aqui, quando nós traduzimos, não traz uma pobreza enquanto social, né? Mas o que quer dizer, então, essa pobreza? Essa pobreza em espírito é quando nós nos dobramos à vontade de Deus, nos dobramos à sua história de salvação e aderimos à sua palavra. A nossa vida se dobra diante de Deus. E nós aderimos acolhemos em nós a sua palavra. Nós o assumimos em nossa vida. Mas o que tudo isso tem a ver, queridos e amados irmãos, em ser pobre em espírito? Porque para que isso aconteça, nós temos muitas vezes que deixar muitas coisas para trás, muitas convicções que tínhamos antes, muitas estruturas em que nós tínhamos, que tem que se dobrar diante de Deus para receber essa palavra, para que nós possamos conseguir aderir a esse chamado de Jesus, né? Então ele chama todos naquela época, os sábios, os filósofos, né, os teólogos, ele chama todos, né, os mestres, para que possam de fato aderir, e só pode aderir aquele que é pobre em espírito. Então por isso que já é deles o reino dos céus, porque já aderiram. Esses que se dobram ao senhorio do Senhor, eles aderem à sua palavra, ao seu chamado. Por isso já são deles o reino dos céus. E todo esse percurso, né, são felizes porque são bem-aventurados por quê? Porque aqueles que aderem dentro do sofrimento, dentro das angústias, dentro das decepções, serão consolados, serão olhados, né, serão cuidados pelo Senhor. Então, por isso está no futuro. Só que lá no finalzinho, ele vai dizer o seguinte: bem-aventurados sois vós quando vos injuriares. Aliás, no versículo 10. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, nesse versículo 10, novamente nós olharemos para o verbo presente. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, quando nós aderimos à palavra de Deus em nossa vida, assumimos a vida de Cristo em nossa vida, e nós formos perseguidos, seremos felizes. Porque essa justiça que ele fala que nós defendemos, que nós defenderemos, se assim nós aderirmos ao seu chamado, é a própria salvação. É diferente da justiça que nós temos civilmente. Não é essa justiça que nós temos hoje. Mas essa justiça bíblica, vamos dizer assim, é a própria salvação de Deus em nossa vida. Então, aqueles que aderiram à salvação, né,
que assumiram em si a salvação de Cristo, né? E anunciam essa salvação serão perseguidos. Serão perseguidos, mas felizes desses que serão perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Nós vemos aqui a questão, poderíamos colocar a questão dos mártires, né? Aqueles que morrem, né, com o martírio de sangue pela palavra do Senhor, né, em defesa do seu evangelho, eles imediatamente entram no reino dos céus, porque já é deles o reino dos céus. Então, queridos e amados irmãos, que essa palavra, primeiramente, possa nos conduzir a aderir de fato ao chamado do Senhor. Que nós possamos quebrar em nós todo o nosso orgulho ou todas as nossas convicções ideológicas que nos afastam de Deus, para que nós possamos, de fato, entrar na vontade de Deus, entrar nesse mistério de modo radical, aderir à sua palavra, e mesmo diante das perseguições, nós termos a consciência que nós estamos em Deus e que nesse percurso nós seremos consolados, nós estamos sendo olhados e cuidados por Ele, independente da nossa condição. Que nós possamos ter essa perseverança no Espírito, para que nós continuemos, claro, no caminho do Senhor, mantendo esse chamado que Ele nos deu, para que assim nós possamos realizar a sua graça aqui na terra. Por isso que Maria Santíssima interceda por cada um de nós, dando essa força e essa perseverança, para que continuemos a anunciar a boa nova do reino dos céus a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.